No mundo dos animes existe muitos discursos fodas, aquele discurso que faz literalmente todos os pelos do seu corpo arrepiar, inclusive daquele lugar, não é mesmo? Cabra safado. E eu tenho certeza que nessa lista aqui que eu vou trazer dos top 6 melhores discursos do mundo dos animes, tem um anime aí específico aí que você vai se surpreender. Então, antes de começar esse vídeo, se inscreva nessa porra aí, bora pro vídeo. E antes de começar esse vídeo, eu quero deixar os critérios aqui que foi a escolha desses discursos, beleza? E os critérios foi discursos fodas, aquele discurso que faz arrepiar todos os pelos, inclusive faz a sua alma gritar, querendo que você literalmente saia daqui com uma espada e escudo na mão, querendo enfrentar o mundo. É esse tipo de discurso que eu tô falando. E claro, discursos também bastante emocionais. E isso tudo é baseado na minha humilde opinião, não é mesmo? Você tá bem? Eu tô bem. Tá amarrado, você? Satã. Então, sem mais enrolações, bora para o nosso número 6. E no número 6 aqui eu vou abrir a lista com Attack on Titan. Attack on Titan, que provavelmente você já deve saber qual é o discurso que eu tô falando. Obviamente, que é o discurso do Erwin. Esse é o ato de rebeldia contra esse mundo cruel! É um discurso muito foda, porque literalmente é um peso gigantesco naquele momento onde que o Levi pede, suplica para o Erwin fazer um discurso, não fazer um discurso, mas incentivar aquelas pessoas a literalmente pularem para a morte. Desista do seu sonho e morra. Leve os recrutas direto para o inferno. E deixe que eu acabo com o bestial. Então você me diga como um cara consegue fazer literalmente olhar para tua cara e falar assim: ó, meu irmão, tu vai morrer. Isso é fato. Você vai morrer, meu chapa. Mas vai morrer com honra. Claro que esse não foi o discurso do Erwin. Ele é um discurso tão foda que ele fala literalmente das pessoas que a gente perde durante a nossa jornada, das pessoas que tudo foi deixado para trás, que naquele momento o que importa é o que a gente vai fazer hoje. E o que vai fazer hoje vai garantir que aquelas pessoas que morreram no passado não vão ter sido mortas em vão. Todos nós vamos morrer naquele momento. O Erwin deixa claro no discurso dele que todo mundo vai morrer naquele momento. Mas é literalmente aquilo, pessoal. Você vai morrer aqui escondido desse jeito, ou você vai lá lutar e vai e todas as memórias daquelas pessoas manterem vivas, todas aquelas pessoas que foram sacrificadas durante a obra de Attack on Titan, vai ficar assim, desse jeito? Não. Vocês vão pular naquilo lá e fazer o que o Capitão Levi dê o golpe final no Titã Bestial. É uma cena muito foda, pessoal. É um discurso muito foda que o Erwin faz. Porque é aquilo que eu falo, eu vou repetir. O Erwin tinha que convencer as pessoas de se matarem, literalmente de se matarem. Tudo bem que ali já era um beco sem saída, que ou você morre ou você morre. E aquilo ali realmente era daquele jeito. Porém, é muito impactante esse discurso, porque para convencer um bando de pessoas que já sabe que vai morrer a ser corajosas até o fim é meio foda, né? Então merecido o nosso 6º lugar, Erwin de Attack on Titan. Agora partiu para o nosso 5º lugar. Vão, meus soldados! Gritem, soldados! Ofereçam seus corações! No nosso 5º lugar, eu vou roubar para um caralho. Eu vou roubar para um caralho. Eu vou trazer 3 discursos da mesma obra, porque não tem como não citar um discurso ou outro. E eu vou começar com o discurso de Don Quixote, Dom Flamengo de One Piece. 海賊が悪、海軍が正義、そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。 Don Quixote do Flamengo de One Piece pode ser um personagem muito filha da puta, pode ser um personagem muito cruel, pode ser um personagem muito pau no cu, que fez muita merda em Dressrosa, que acabou com a vida de muitas pessoas. Porém, a gente precisa aceitar que aquele discurso sobre conceito de justiça é foda, né, pessoal? Caralho? Até engasguei. É tão foda que você há de questionar realmente. Não há de questionar, você há de concordar com o vilão. Porque realmente faz muito sentido. O conceito de justiça dele, que é reescrito ao longo da história, que quem dita as regras, quem dita o que é justiça são aqueles que sempre vão estar no topo. Rapaz, é um discurso que você traz até pra vida real, meu pessoal. É um discurso que você traz até pra vida real, que faz sentido. O que é justiça?
Qual que é o conceito de justiça? Será o que a gente tá vivendo é realmente justiça? Será o que eu tô vivendo hoje, o que você tá vivendo hoje vendo esse vídeo é realmente a justiça correta? Ou é simplesmente estamos seguindo regras e leis de pessoas que estão no poder dizendo que aquilo é justiça? Mas como pode saber se que aquelas pessoas que estão no poder, aquela justiça que elas pregam é realmente justiça? É isso que o discurso de Don Quixote do Flamengo diz nesse momento. 正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義。 E eu vou roubar porque eu vou trazer mais dois discursos aí de One Piece que não tem como não trazer. Calma aí, paizão. E um deles é sobre Dr. Hiruruku. Dr. Hiruruku, exatamente. Dr. Hiruruku. Eu não sei. Escreve aqui, por favor. O doutor lá, o paizinho do Chopper, falando o famoso discurso de que... Sabe quando as pessoas morrem? Ei, quando você acha que as pessoas morrem? É foda esse discurso, pessoal. É foda e é triste ver o Chopper vendo o pai dele literalmente ser morto, né? Mas sabe quando as pessoas morrem? Quando levam um tiro? Quando morrem queimadas? Não. Morrem quando são esquecidas. Um discurso emocional que pega no seu coração. É muito foda. É muito foda. E tem um terceiro discurso aqui do One Piece, porém eu vou deixar mais pra frente como bônus. Relaxa que vai chegar lá. Será que você vai saber qual que eu tô falando? Antes disso, vamos para o nosso Top 4. Fazer um anime que algumas pessoas conhecem, outras não. Algumas pessoas um pouco mais inchadas devem saber de anime que eu tô falando. Algumas pessoas vão ficar bem confusas, porém eu vou trazer aqui o discurso de No Game No Life. Por que abaixam suas cabeças? Deveriam ter orgulho da sua fraqueza. Somos fracos, assim como sempre fomos. Ele faz um discurso muito foda, que é simplesmente o porquê a humanidade consegue desafiar os deuses. Simplesmente porque a humanidade é covarde. What the fuck, Diego? Como assim que a humanidade é covarde? E como que esse discurso é foda dessa maneira? É, pessoal, exatamente. Quando eu falo assim de pessoas covardes, é mais ou menos que ele quer dizer que pessoas fracas conseguem enfrentar os deuses. Porque diferente é o quê? É que essas pessoas fracas, elas não têm dons naturais, elas não têm habilidades, elas não têm força física, elas não têm qualquer outra coisa, que são os humanos, que é onde que ele cita. E os humanos, por conta dessa fraqueza, eles têm que literalmente se desdobrar para fazer qualquer coisa. Vou dizer mais uma vez, orgulhem-se da sua fraqueza. Somos os nobres fracos que ao longo da história cortaram a garganta de todos aqueles que se gabavam de sua força. E é nisso que o ser humano consegue superar tudo. E é isso que o Sora prega nesse discurso, que é quando ele desafia os deuses, dizendo que assim, podemos ser humanos, podemos não ter nada que vocês têm, porém, por a gente ser fraco, faz com que a gente consiga superar todos os nossos limites, porque quando uma pessoa é fraca, ela precisa se desdobrar, ela precisa se inovar, ela precisa ser muito inteligente para poder conseguir sobressair aqueles que são muito mais fortes do que ela. Não é só músculo, não é só habilidade, é cérebro. E é isso que ele prega nesse discurso, que é um discurso muito foda de No Game No Life. Hip No Game No Life, eu queria muito um retorno da temporada No Game No Life, não é mesmo? Declaramos que viveremos como fracos, que protegeremos os fracos e usaremos a nossa sabedoria para fazer com que os fortes se ajoelhem. Então, antes de ir para o nosso top 3, eu quero deixar aqui, ó, o meu discurso para você, para que você se inscreva nessa porra desse canal, para me ajudar. E para fazer isso, você precisa também curtir, compartilhar, comentar, que você dá essa força gigantesca aqui, meu. Se você chegou até aqui e não tá afim de se inscrever, tudo bem, eu vou continuar com essa porra mesmo assim, né, cara? Que merda. Bora para o nosso top 3. Quill, impressão minha ou tá engrossando a voz? Não, está sim. Está imitando o Homem-Deus. É esquisito. Não, eu não tô não. Ele tá fazendo de novo. Essa é a minha voz. E o nosso top 3 eu vou trazer aqui o anime de Demon Slayer, então... Se você estiver se sentindo desmotivado, ou se não é bom o suficiente... Incendeie o seu coração. Belo discurso, né? Belo discurso que eu tô falando de quem? Kyojuro Rengoku, de o Hashira das Chamas. Hip Hashira das Chamas.
Rengoku Kyojiro tem uns discursos mais emblemáticos do mundo dos animes, que muitas pessoas lembram desse discurso, muitas pessoas decoraram esse discurso, porque é um discurso muito bonito, é um discurso que incentiva você, é um discurso que mesmo você estando para baixo faz você levantar a cabeça e continuar seguindo em frente, que é justamente era a intenção do Rengoku Kyojiro falando para o nosso querido Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Na beira da morte ele ainda consegue falar aquele discurso maravilhoso: levante a cabeça e siga em frente, enxugue as lágrimas e continue em frente. O fluxo do tempo jamais vai parar e assim por diante. É um discurso muito foda. Eu lembro de algumas partes do discurso, não lembro de todo ele, mas se você tivesse se sentindo desmotivado, enxugue as lágrimas e siga em frente. Siga esse conselho do Rengoku Kyojiro, que assim você vai incendiar o seu coração. Ah, não tem como, não tem como. É um discurso muito foda e também muito emocional, pega pra caralho e arrepia todos os pelos, inclusive daquele lugar. Beleza? Agora partiu para o nosso segundo lugar. E o nosso segundo lugar, algumas pessoas talvez questionam a minha escolha de segundo lugar, mas eu vou trazer aqui. Algumas pessoas podem dizer que não é um discurso, outras pessoas podem dizer que é apenas um texto, mas é algo muito forte, é algo que pega, principalmente para pessoas que já viveram um relacionamento na sua vida. Então, eu vou trazer aqui o discurso de Ren para o nosso querido Natsuki Subaru. Eu não sei pelo que você passou, nem o que te fez sofrer tanto assim. E eu sei que seria errado da minha parte falar que eu entendo como você se sente. De ReZero. O discurso de Ren não é um discurso motivacional, não é um discurso de incentivo. Tudo bem que tem um pouquinho de incentivo para que o Subaru consiga continuar com a sua luta, que ele estava num momento muito pesado, muito triste, ele queria fugir, de fato. Só que é um discurso de elogio. Só que é um discurso de elogio para um personagem que é o Subaru, que é justamente o personagem que lá no começo de ReZero não era lá aquelas coisas. A única coisa que o Subaru podia fazer é literalmente morrer e tentar fazer as coisas diferentes. É o famoso checkpoint do jogo. Só que a Ren não sabia desse dor do Subaru. A Ren não sabia o tanto que o Subaru sofreu daquele jeito. Porém, a Ren, mesmo assim, conseguia enxergar muitas qualidades no nosso querido Subaru. E ela faz um dos discursos mais lindos para o Subaru, que é uma declaração de amor. Só que, Diego, você tá falando que o discurso é uma declaração de amor, mas é uma declaração, não faz sentido ser discurso. Porém, ainda assim, é um discurso, por quê? Porque incentiva o nosso querido protagonista. Mesmo sendo uma declaração. E assim, eu coloco essa declaração em segundo lugar, porque além de ser bonita, além de pegar na alma, eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, você que pode ter tido algum relacionamento, você que acredita no amor, eu posso estar falando besteiras enquanto isso, não que não estou dizendo que o amor é uma besteira, mas estou dizendo que, tipo, eu não sei quem está vendo aí atrás da tela, mas eu tenho certeza que você já sonhou com algo desses, principalmente os marmanjos de plantão já sonharam com algo parecido. E é um discurso que pega na alma, de fato, uma pessoa que fala todas as qualidades para você, uma pessoa que cita até os mínimos defeitos, cita todas as pequenas coisinhas que você tem na sua vida e ainda assim, apesar de tanto elogio, ainda te incentiva no final para você continuar lutando e continuar indo em frente. A Ren é uma brilhante personagem. É pena que ela ainda tá dormindo na temporada agora do ReZero. Espero que ela acorde logo, porque a Ren tem um discursos mais lindos ao mesmo tempo de declaração para que alguém poderia fazer para uma pessoa. Ren em o nosso segundo lugar. Agora, antes de partir para o primeiro lugar, eu vou trazer aqui o bônus que eu falei para vocês. Tem como não trazer. E vocês devem estar pensando assim, nossa, mas é meio óbvio você trazer o discurso do Barba Branca, não é? Assim como existem aqueles que herdaram a vontade do Roger, aparecerão pessoas que herdarão a do Ace. O discurso do Barba Branca, onde que ele faz ainda mais toda a geração acreditar que o One Piece é real, anuncia para todo mundo que é real para poder os piratas continuarem seguindo atrás desse One Piece, e também diz sobre que o mundo vai virar de cabeça para baixo, que não é só por isso que eu tô trazendo o discurso do Barba Branca. Eu tô trazendo esse discurso principalmente que você, BR, português não, é só BR, você, BR, sabe o que eu tô querendo dizer. Porque esse discurso
para nós brasileiros, tem muito mais potência do que para qualquer gringo lá fora, que é justamente a voz. Exatamente, a voz de Antônio Moreno. Eu quando moleque, assim, 18 anos, 17, eu era um fio de linha de magro. Quando eu falava, as pessoas ficavam assim, o que tá falando aí? Não pode ser aquele magrinho lá, né? E era o magrinho. Nosso querido Antônio Moreno, que dublou o Barba Branca, trouxe vida, ainda mais vida, para esse discurso. E por que eu digo isso? Porque, se eu não me engano, é o Glauco, posso estar errado, o Glauco, que era o diretor de dublagem do One Piece, falou assim, eu preciso da voz desse cara. Ele fez questão de ir lá para poder gravar todas as falas do Barba Branca para conseguir, ele pegou as vozes e colocou no anime para poder viver essa voz viva que é do Antônio Moreno para o Barba Branca, que combinou demais a voz do Barba Branca com o Antônio Moreno. Ficou sensacional e esse discurso tem ainda mais peso para nós brasileiros. Por quê? Porque, infelizmente, Antônio Moreno chegou a falecer. Eu não me lembro se ele conseguiu ver o próprio episódio dele no ar dublado. Isso eu não tenho esse tipo de informação. Caso o editor tenha, coloca aqui, não sei. Mas ele trouxe isso e eternizou a voz dele. E eternizou não em qualquer personagem, eternizou no Barba Branca. Que o Barba Branca que lutou até o final sem dar as costas para nenhum tipo de inimigo e continuou de pé, apesar de tudo, com aquele discurso foda que ele fez. E o Antônio Moreno, mesmo na cama de hospital, trouxe essa voz viva para esse personagem. Então esse discurso dublado em brasileiro, no português, tem muito mais peso que só nós brasileiros vamos conseguir entender. Merecido esse bônus do One Piece Barba Branca, principalmente com a voz de Antônio Moreno. Hip Antônio Moreno. Tenho certeza que quando encontrarem aquele tesouro, o mundo virará do avesso. Agora partiu para o nosso primeiro lugar. E o nosso primeiro lugar, eu vou trazer aqui os discursos mais clássicos de todos os tempos, que realmente arrepia tudo. É um clássico dos clássicos, não tem nem como assim não colocar ele, que é justamente Gohan. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Isso mesmo. Eu tô trazendo aqui Android número 16 de Dragon Ball, o discurso que ele fez para o nosso queridíssimo Gohan. Aquele discurso motivacional para poder... É um discurso muito potente, porque é um discurso para uma pessoa que é extremamente bondosa, que é o Gohan, que odeia lutar. E é um discurso que é para você convencer uma pessoa bondosa a lutar e a matar. Porque é isso que o Android 16 fala no discurso. Apesar que é bem pequeno o discurso dele, foi o suficiente para o Gohan mudar de personalidade e vendo o Android 16 morrer daquele jeito e conseguir se transformar no Super Saiyajin. E tem uma parte muito interessante nesse discurso, que é justamente quando ele fala que não é pecado lutar pela justiça. E é outra parte que ele fala assim: existem inimigos que não são convencidos com palavras. Assim, eu não tô falando pra você sair arrebentando a cara de um conhecido teu que tem uma opinião escrota, o cara é A4, né? Mesmo assim, apesar que por mais que às vezes possa merecer, só que ali a gente entende que tem pessoas que realmente não são convencidas com palavras. A vida ensina, ou uma porrada pode ensinar, enfim, tem coisas na vida que a gente realmente não tem como você convencer com palavras. E isso o Android 16 fala com maestria, e é isso que o Gohan entende, é isso que faz ele despertar a sua fúria, e é isso que ele vai pra cima com tudo do céu no Super Saiyajin 2, com umas cenas mais lindas do mundo dos animes, com essa transformação impecável que o Gohan trouxe. Merecido o nosso primeiro lugar. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Se inscreva no canal que você dá essa força gigantesca aqui pra nós. Tamo junto, desligando.